o teu coração deseja. Igreja do Senhor Jesus, como hoje é culto de Santa Ceia, Paulo disse: todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E nesta noite é um culto onde existe uma simbologia muito grande, porque hoje é culto de Santa Ceia do Senhor, e o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Jesus. Então por isso que existe uma simbologia. O pão é um símbolo do corpo de Cristo e o vinho um símbolo ou um tipo do sangue de Jesus. Então hoje é dia de puxar pela memória, lembrar hoje, relembrarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Outro dia eu estava ministrando ali, todas as manhãs eu faço uma reunião com a minha equipe ali na empresa, e eu estava, inclusive, citei esta parte, falei desta parte que me comoveu muito. Eu senti ali algo muito especial no meu coração, e eu olhava no semblante das pessoas e via o quanto que aquela palavra estava tocando nas pessoas, quando eu falava de Jesus Cristo, do sacrifício que Ele fez por cada um de nós, que Pedro disse: ei, não sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos comprados ou resgatados da nossa maneira de viver, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Ei, você, eu, nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E o profeta Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nesta noite nós lemos um texto aqui, quando terminamos de cantar os 3 hinos de abertura deste culto. E esse texto falava de uma oração que Jesus fez no jardim do Getsemane, onde Ele chamou os seus discípulos para orar. E quando Ele chegou ali naquele lugar, a Bíblia diz, Jesus disse: a minha alma está entristecida, está triste, está angustiada. Jesus já estava pressentindo, já estava vendo o que ia acontecer com Ele, porque Ele é Deus que vê, aleluia, Ele vê muito além do que nós vimos, porque Ele é o Deus que vê todas as coisas. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, aleluia. Ele é o Deus do passado, do presente, o Deus do futuro, é Deus desde o começo do mundo, desde a criação do mundo. Ele já é Deus, Ele já sabia de tudo, e Ele estava ali olhando e vendo por onde Ele iria passar, o sofrimento, a dificuldade. E Ele olhando ali, Ele disse, que está aqui no versículo 36, que Ele diz: a minha alma, versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então Jesus estava vindo. Ele chamou o discípulo ali para lá. Quando ele começa a orar, Deus começa a mostrar para ele. E Jesus, quando ele começa, ele vê uma coroa de espinhos sendo colocada na sua cabeça. Jesus, ele vê o soldado romano te dando 40 chicotadas, uma quarentena. Ele vê os soldados batendo em Jesus. E para vocês, para nós que conhecemos a história, a igreja do Senhor Jesus, e eu falei isso ali naquela reunião um dia pela manhã, quando amarraram Jesus em um tronco, e o soldado começou a bater em Jesus, e começou a dar chicotada em Jesus. Aquele chicote tinha 3 pontas, e na ponta de cada chicote, naquelas pontas, a história diz que existia ali, quando não tinha osso, tinha metal, assim como tipo unha de gato. E todas as vezes que aquele chicote pegava no corpo de Jesus, cada chicotada que o soldado, quando ele batia em Jesus, que ele puxava o chicote, aquele chicote, aquelas pontas rasgavam a pele de Jesus, aquelas pontas rasgavam a carne de Jesus. Ali vinha pele, vinha carne na ponta daquele chicote. Jesus estava sendo chicoteado. Tudo isto que ele fez, tudo aquilo, todo aquele sofrimento, toda aquela dor,
vida que eu tenha para com Deus. Então Jesus, ele estava angustiado. Ele disse: a minha alma está triste, entristecida até a morte. Ele sabia por onde ele ia passar. Ele viu quando o soldado furou o seu peito com uma lança. No outro dia, quando Jesus foi colocado para levar a cruz, Jesus estava enfermo. Jesus estava sentindo dores inexplicáveis, irmão Raimundo. Jesus estava sentindo febre. Jesus estava sentindo, olha, imagine, bateram em Jesus. Quando terminaram de dar aquela surra em Jesus, enrolaram um pano em Jesus, e ele passou ali a noite enrolada naquele pano. Imagina, outro dia pela manhã, um soldado pega na ponta daquele pano e ele puxa, desenrola. Ele não puxa como foi com o carrinho, não, irmão Raimundo. Ele vem puxando aquele pano, desenrolando, trazendo aquele pano. Imagina, o sangue tinha, aqueles panos estavam, aquele manto estava impregnado com o sangue de Jesus, carne, pele. E quando ele arrasta aquilo, vem rasgando a pele de Jesus, o sangue começa a escorrer no seu corpo. Jesus estava sentindo dores inexplicáveis, dores, febre. Jesus estava num momento muito difícil. E ainda botaram Jesus. Estou resumindo aqui, a história é muito mais comprida do que essa, é muito grande, tem muitas coisas mais profundas. Eu estou resumindo aqui nessa noite para já nos entrar no assunto da Santa Ceia. Mas eu preciso falar isso nessa noite para que você possa dar valor àquele sacrifício. Ele fez tudo aquilo, igreja, tudo aquilo por nós, mesmo sem nós merecer. É por isso que o apóstolo João disse que antes de nós amar, ele nos amou primeiro. Antes de você amar, Deus já estava te amando. E ali bota Jesus para carregar a cruz. Jesus está tão debilitado, que ele não consegue levar a cruz. Alguns historiadores dizem que Jesus caiu 14 vezes. Aquela cruz, ela era muito pesada. Sabe por que aquela cruz era tão pesada? Jesus chegou a cair com aquela cruz, porque naquela cruz, irmão Raimundo, estava ali os meus pecados, as minhas ignorâncias, estava ali tudo, as minhas iniquidades, estava ali o pecado da humanidade. Jesus estava carregando sobre os seus ombros as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele estava carregando naquela cruz. E aí foi até preciso colocar uma pessoa para que pudesse ajudar, porque o tempo estava se aproximando, o tempo, a hora da crucificação. E chamaram um tal de Simão Cirineu para que pudesse ajudar a levar a cruz até o lugar chamado Gólgota, Calvário, conhecido também como Caveira, lugar da caveira. E ali, resumindo, Jesus foi pregado naquela cruz. Eu já vi alguns historiadores, alguns pregadores dizer que aquela cruz a qual Jesus levou era uma cruz, ela não foi feita exclusivamente para Jesus, ela tinha feito para um condenado maior do que Jesus. Isso, alguns pregadores, eu vi alguns pregadores falando isso. E quando foram colocar Jesus na cruz, disse que a cruz ficou grande, na verdade, e foram preciso forçar os braços de Jesus, os pés de Jesus, para que ele se adequasse ao tamanho daquela cruz. E quando pregaram Jesus ficou quase sufocado ali. Jesus ficou quase sem respirar. Ficou sufocado naquela cruz, aquela respiração pesada. Quando ele inclinava para frente, forçava o seu pulmão, e ele tinha dificuldade de respirar. E ele estava ali derramando o seu sangue na cruz. O seu sangue estava sendo derramado naquela cruz. Jesus, igreja, derramou todo o seu sangue na cruz. Ele esgotou todo o seu sangue. Foi tão tanto que quando o soldado furou o seu peito, o seu lado, a Bíblia diz que saiu água. Daí já nem saiu mais sangue, mas saiu água, porque o sangue de Jesus estava praticamente todo esgotado todo. Aquela coroa que colocaram na cabeça de Jesus, ela tem os seus espinhos, eram espinhos muito resistentes. Além de
todo o couro cabeludo da sua cabeça. Alguns historiadores, em alguns livros, dizem que chegou furado até mesmo o crânio de Jesus. E o sangue escorria. Você imagine quando aquele maroto foi perfurado, todo aquele. Quando existe um corte na nossa cabeça, no supercílio, a quantidade de sangue é muito grande. Você imagine a cabeça de Jesus toda perfurada, e o sangue começou a escorrer, e agora o sangue entrava nos seus olhos. Quando a gente soa, né, isso é ruim, o suor começa a entrar nos nossos olhos, começa a arder os nossos olhos. Daí você imagina o sangue de Jesus cobrindo toda a sua visão. Jesus estava quase sem enxergar, o sangue escorria sobre os seus olhos, sobre o seu rosto. Você imagine a situação que estava Jesus. É por isso que o profeta Isaías diz: e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Aleluia, glória a Deus. Nós não vimos nenhuma beleza. Jesus estava deformado, possamos dizer assim, porque estava ensanguentado naquela cruz. E ele fez tudo isto para dar à humanidade, às pessoas, o direito de salvação. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque nós fazemos algo que nos ganhamos, mas porque nós ganhamos a nossa salvação. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, pelos nossos merecimentos, não. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu acho interessante que quando Jesus estava pregando, ele dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então Jesus, ele morreu. É por isso que ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ele fez isso, deu a vida por nós. É como se fosse, rapidinho, já vou passar o momento aqui da celebração da Santa Ceia. O que acontece quando nós vamos, alguém é preso, existe um preço chamado de, me lembre aí, igreja, se paga um valor que chama de fiança. Normalmente alguém é preso, o delegado diz: olha, teria que pagar aqui 20 mil reais de fiança para que esta pessoa seja solta. Não é assim? A gente vai lá, paga a fiança e a pessoa é liberada. Ei, foi isso que Jesus fez conosco. Nós estávamos presos, nós estávamos condenados, nós estávamos condenados à morte, nós estávamos presos das garras do inimigo. O diabo estava com poder sobre nós estávamos presos, e Jesus chegou e pagou quando ele disse: Pai, está consumado. Quando Jesus dá o último brado da cruz do Calvário, ele diz: Pai, está consumado. Ele está dizendo: Pai, acabo de pagar a dívida da humanidade, o preço, aleluia. Eu acabo de pagar aqui neste momento e dou a este povo a liberdade, aleluia. Todos aqueles que aceitarem esse sacrifício, todos aqueles que me aceitarem, Pai, todos aqueles que acreditarem, todos aqueles que aceitaram o preço que eu estou pagando aqui, Pai, irás morar no céu conosco, aleluia, glória a Deus, porque eu estou pagando com meu sangue, com meu sangue. E foi isso que ele fez, pagou a fiança. Eu acho interessante que a Bíblia diz que quando Jesus desceu ao inferno, todas as almas que morriam, tanto salvas como não salvas, iam para o inferno. Lá no inferno tem um lugar chamado Seio de Abraão. Ficava um lugar um pouco fora do inferno, porque existia um abismo. Você lembra a história de Lázaro? Estava o homem rico no inferno, e de lá via Lázaro no seio de Abraão. Aí ele dizia que existia. Quando ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro desça lá na terra e avise meus 5 irmãos que estão vivendo a mesma vida que eu vivia antes, e se eles morrerem, vão vir parar aqui onde eu estou, e aqui é lugar de tormento, de sofrimento. E aquele homem respondia, Pai Abraão respondia, disse: eu não posso, entre nós existe um grande abismo, e eu não posso também voltar a pedir que Lázaro volte à terra. Lá existe Moisés e os profetas que estão lá pregando a minha palavra. Então as almas ficavam presas ali. E quando Jesus morreu, igreja, que ele ressuscitou, Jesus desce ao inferno,
E a Bíblia diz que Jesus pega e tira, e liberta, pega cativo e cativeiro. Jesus abre, pega as correntes. Quando Jesus vai lá, que pisa na cabeça de Satanás e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e pega a chave da morte de Satanás e liberta as almas. E todos agora vamos dentro para a presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Então é bom servir ao Senhor. Então é bom. Então, o que acontece? Voltando à história do preço da fiança. Cabe ao preso querer se libertar. Eu estou preso, mas Raimundo vai lá pagar minha fiança. Se eu quiser sair, eu saio. Se eu não quiser, é verdade? Assim é Jesus. Pagou o preço e diz: olha, todos aqueles que creem em mim terão vida eterna, se salvará. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrarás e sairás e encontrarás pastagem. Então, isso cabe a cada um de nós tomarmos esta decisão. Cara, eu vou aceitar o preço que Jesus pagou por mim. Amém? Minha esposa ajeita essa mesa, já vai preparando aí o pão e o vinho. Vamos fazer tudo rapidinho aqui, igreja. 9 horas, vamos estar encerrando aqui. Eu não gosto de prolongar culto. Tem igreja que leva o culto até 10 horas da noite, aí fica enfadona, cansativo, não é isso? Tudo com ordem, decência e ordem. Então, igreja do Senhor Jesus, aqui nesta mesa nós temos pão feito, né, um panificador aqui mesmo, e suco de uva, também fabricado aqui pelos homens. Até então, esses, tanto o pão como o vinho, estão tudo normais. Tudo normais. Mas a partir do momento, o que a Bíblia diz? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e no versículo, eu vou já achar aqui, agora mesmo, capítulo 11, versículo 23, quando diz assim: Paulo diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, Jesus tomou o pão. Quando ele pega o pão, ele deu graças. É isso, ele faz uma oração, ele dá graças a Deus, ele abençoa, ele consagra. E é isso que nós vamos fazer aqui. A partir do momento em que nós orar, toda a igreja, todos nós, que nós orar por este pão, este vinho, pedir que Deus consagre este pão, consagre este vinho. Este pão e este vinho não será mais um pão normal, nem um vinho normal, mas sim simbolicamente passará a ser o sangue e o corpo de Jesus. Nós vamos orar e Deus vai consagrar. Nós vamos apresentar a Deus, Deus vai consagrar, e de uma forma simbólica passará a ser o corpo e o sangue de Jesus. Aí Paulo diz aqui, ó: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós comer este pão e beber este vinho, nós vamos fazer em memória de Jesus Cristo. É por isso que eu falei da morte de Jesus, um pouco sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque todas as vezes que nós se reunir, comer o pão, beber o vinho, é em memória de Jesus. Aí é que ele diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Além de nós fazermos em memória de Cristo, este cálice, que passará
ser simbolicamente o sangue de Jesus, simboliza também uma nova aliança. Jesus, através do seu sangue, ele fez uma nova aliança conosco, porque a primeira aliança tinha sido quebrada. É isso? Adão quebra a primeira aliança que é feita com Deus. Aí Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão ou carecem da glória de Deus. Então agora, através do sangue de Jesus, Deus faz conosco uma nova aliança. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Deus está fazendo, renovando nesta noite. Quando você tomar este vinho aqui, você vai lembrar deste pacto, deste acordo. Você vai sentir assim, Deus renovando a aliança dele com você nesta noite, aleluia, glória a Deus. Deus renovará nesta noite a aliança com você, amém? Vamos orar. Gostaria de pedir o pastor da Val pudesse nos ajudar. E a igreja, coloque-se de pé. Coloque-se de pé todos. Estenda suas mãos para cá. Todos, estenda as mãos para cá. Nós vamos orar agora e Deus vai consagrar este pão e este vinho. Então vamos orar. Deus, está aí, meu Deus, este pão e este vinho. Pai, tudo isto são obra das mãos dos homens, mas nós estamos apresentando ao Senhor neste momento, Pai. Nós levantemos este pão e este vinho na Tua presença e pedimos no nome de Jesus, Pai, que o Senhor consagre este pão, consagre este vinho nesta noite, para que possa tornar o corpo e o sangue de Jesus. E quando nós participarmos, comermos nesta noite este pão e este vinho, que uma nova aliança seja renovada, que nós possamos ser revestidos nesta noite, renovados nesta noite, curados nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Consagra este pão e este vinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pronto. Levantamos, partimos e agradecemos. E este é o corpo que Jesus disse que é entregue por vós. O corpo de Jesus foi entregue por nós. Antes que a minha esposa, deixa eu ler o texto novamente. E antes que a minha esposa distribua o pão, eu preciso ler mais um texto nesta noite. Nós vamos cantar o hino de 301 para a glória de Deus. Diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Então nós vamos fazer em memória de Jesus. Eu vou cantar, glória a Deus, este hino, enquanto a minha esposa distribui o pão para a igreja nesta noite. Cristo já nos preparou o manjar que Ele nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos todos juntos, toda a igreja
possamos participar nesta noite todos juntos, em nome de Jesus. Participe todos juntos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui participando com meus irmãos de uma forma simbólica do corpo de Jesus, Pai. Deus, que eu possa, junto com meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nesta noite, ceiar junto com o Senhor e os demais irmãos que juntaremos, Pai, aí na Tua presença, e cearemos juntos para a glória do Teu nome, Pai. Então, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Amém, igreja. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu sinto o Espírito Santo de Deus neste lugar, nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Só um tempinho aí, igreja. Deixa eu ver se eu consigo o playback, que eu quero levar esse 39 no playback nesta noite. Deixa eu ver se eu me encontro aqui, igreja. Aleluia, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Deixa o Espírito Santo te consolar nesta noite, enxugar as suas lágrimas. Deixa o Espírito Santo nesta noite tocar em você, aleluia, porque Ele está aqui para alegrar os nossos corações, para nos fortalecer na presença de Deus. Igreja, hino 39. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos cantar o hino 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós a lei Ele verteu. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, mais alvo que a neve serei. Cante só o coro. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Oh Deus Pai Santo que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos agora por participar
de uma forma simbólica do sangue de Jesus. Deus, que nós sairemos daqui renovados da tua presença, as nossas forças, a nossa esperança e a nossa fé. Obrigado, meu Deus, mais uma